permanecer. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Minha irmã, não sei se é abusar da sua parte, mas se puder me ajudar aqui, eu ia ficar feliz. Meus amados irmãos, estamos diante de um evangelho de Mateus, e é muito interessante você já entender desde mão que o evangelho de Mateus, ele faz parte do evangelho sinótico. O evangelho sinótico, ele compõe por 3 livros, que é Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante você entender que os 3 sempre têm os mesmos tratados, a mesma narração, só que de forma diferente. Marcos, sempre quando ele vai narrar as histórias de Jesus, os episódios que Jesus fazia milagre e outros feitos, ele sempre narrava um homem que era vitorioso, que se destacava, porque Marcos está escrevendo justamente para os romanos. E os romanos gostavam de uma literatura que tinha mais ação, aonde que tinha alguém que saía como glorioso, vitorioso. E é por isso que toda a narração de Marcos, você vai ver que sempre ele vai tentar colocar uma ênfase a mais. Lucas, ele vai escrever o relato para os gentios. E enquanto isso, Mateus, ele está na tentativa de convencer todos os judeus que de fato Jesus é o Messias. Só que Mateus, ele vai se destacar um pouco mais, porque além dele provar que Jesus é o Messias, ele é o evangelho que vai mais falar acerca do reino dos céus. Se você for se aprofundar, tu vai entender que Mateus vai mencionar 31 vezes sobre o reino dos céus e 5 vezes sobre o reino de Deus. E é interessante que Mateus também vai fazer ilusão de Jesus como filho de Davi durante 9 meses, estabelecendo então uma missão que Jesus veio para assumir o trono em Israel, como filho de Davi, aquele que poderia possuir o trono que estava em direito em Israel. E é interessante você entender que Mateus então vai narrar um dos episódios mais interessantes da Bíblia Sagrada, que é no livro de Mateus capítulo 24, aonde ele vai responder perguntas dos seus discípulos, porque os discípulos curiosos, tensos para tentar entender como será a vinda dele, que o que vai anteceder. E Jesus vai dizer que não ia ficar pedra sobre pedra que não seria derrubada. E ele vai mencionar um dos textos mais difíceis de se ouvir e mais angustiante, quando Jesus está dizendo que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos se esfriará. E eu posso entender que quando Jesus está mencionando que o amor de muitos vai se esfriar, ele não está dizendo apenas daqueles que estão no reino das trevas, ele está dizendo aqueles que se perderam dentro de casa. E é interessante você observar que Jesus, por diversas vezes, ele vai tentar trazer o povo para a razão do arrependimento. E é por isso que você vai ver que Jesus, ele vai fazer 2 convites dentro de Mateus. O primeiro convite está no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O primeiro chamado de Jesus é para você vir como você está, com as suas dores, com seus traumas, às vezes até mesmo com as suas recaídas. Mas quando ele vai fazer a segunda chamada, é para você mudar o seu caráter, é para você mudar a sua personalidade. No livro de Mateus capítulo 16, versículo 24, ele agora vai fazer o povo tomar uma decisão. Quem quiser vir após a mim, renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e siga
siga-me. Evangelho é renúncia. Evangelho é você entender que você não veio aqui para brincar. Você não veio aqui para olhar a roupa de fulano ou cicrano. Você veio aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. E é interessante que quando eu vou observar dentro da Bíblia Sagrada, eu posso entender que Jesus está dizendo sobre um esfriamento que a igreja já não vai mais sentir o poder de Deus. É um esfriamento que a igreja não vai ser mais despertada pelo Espírito. Mas eu creio ainda que existe os remanescentes aqui dentro da casa que vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu posso crer, debaixo da graça de Deus, que eu não estou sozinho aqui. Existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que vem para saquear o inferno. Eu confesso para a igreja que eu fiquei preocupado com esse texto. E se você for olhar decorrer dentro da Bíblia Sagrada, tu vai entender que o próprio Davi, com toda a sua experiência, quando ele vai deixar o seu trono na sua velhice, ele olha para o seu filho Salomão, em 1 Crônicas capítulo 28, no versículo 9, e ele diz assim: meu filho, sirva esse Deus de todo o seu coração, porque o Deus que você tem, ele sonda as intenções do coração. Antes que você possa falar alguma coisa, ele já sabe aquilo que você vai falar. E eu posso crer numa coisa: talvez você ora até errado, talvez você não sabe nem as palavras que você vai usar, mas o seu coração